Olá empresária de Alvorada, tudo bem com vocês? Desejo encontrá-los todos muito bem. Em um cenário de incertezas, em um cenário de volatilidade, de mudanças, de inovação, ter equipes preparadas, equipes treinadas para conduzir o dia a dia da sua organização e, principalmente, ter líderes com competência e habilidades, liderança efetiva, são fundamentais para manter a competitividade, para manter, de fato, a sua empresa saudável, se reinventando, se inovando sempre através das pessoas. E quando falamos em pessoas, claro, é a peça fundamental, a peça-chave de maior valor que a sua empresa tem para continuar exercendo aquilo que a sua empresa, aquilo que a sua marca foi criada para fazer. E claro, quando falamos em pessoas, falamos de liderança. E na última terça-feira tive o privilégio, meu nome é Lucas Reis, sou coach, sou mentor de líderes e equipes empresariais. Trabalho com treinamento, com mentoria para lideranças, pessoas que já estão em cargo de liderança e pessoas que estão sendo treinadas para assumir a posição de liderança. E também para trabalhar através da metodologia coaching, desenvolvendo equipes empresariais. Então, eu, Lucas, tive o privilégio de estar na última terça-feira pela manhã, palestrando sobre esse tema, o impacto do líder no resultado das organizações, no resultado da sua empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte, seja ela com uma equipe pequena de 5, 10, 15, 20 pessoas, ou uma equipe grande já a mais de 100 pessoas. Tenho certeza que aqui os associados da Cial nós temos empresas dos diversos contextos, então não importa o teu segmento, não importa o tamanho da sua empresa, conhecer, entender o impacto do líder é fundamental para que a sua empresa tenha êxito, continue se reinventando e continue tendo bons resultados. Na última terça-feira, talvez teve pessoas que por algum motivo, por questão de agenda, não puderam estar com a gente, não puderam estar conosco. Então esse vídeo aqui é para privilegiar realmente a você que não pôde estar com a gente ao vivo na última terça-feira. Então todo o conteúdo que foi aplicado na palestra ao vivo, onde tivemos algumas empresas participando, bem bacana, bastante pessoas, teve grupos, empresas que reuniram pequenos grupos e todo mundo assistiu ali, acompanhou a palestra. Então, se você não teve a oportunidade por algum motivo especial, esse vídeo aqui, esses próximos minutos que eu vou estar conduzindo são para privilegiar você. E, claro, todo mundo ganha, porque se você assistiu a palestra na terça, você vai ter a possibilidade de assistir mais uma vez. E, claro, sempre que você assiste uma segunda vez, alguma coisa é falada de maneira diferente, ou você pega de uma maneira diferente, então sempre é bom ter a possibilidade de rever algo que talvez tenha sentido para você. Então, se você já viu também, fique à vontade para assistir a segunda vez. Então, vamos lá, pessoal. Empresários, é muito bom ter você aqui. Quero agradecer a Miriam, através desse vídeo também, por ter conectado. A Miriam eu conheci ela em Ohio, numa formação que nós fizemos lá nos Estados Unidos, no ano passado. E esse encontro aqui, essa palestra, tinha em nossa mente, né, Miriam, nossa visão, fazermos de maneira presencial. E essa pandemia agora veio antecipar tudo isso. Então, o que é muito positivo, né? Essa oportunidade de antecipação de algumas coisas. Também quero agradecer ao Edson, presidente aí da CIAL, da Associação Comercial de Alvorada, por ter feito a receptividade aquele dia, por ter feito a introdução da minha palestra e também por ter gerado essa oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho, tudo a expertise e a experiência aí que eu venho carregando nos últimos anos com vocês, empresários de Alvorada, que estão de parabéns, né? Fiz uma live alguns dias atrás aqui na página da Cial e alguns empresários me procuraram, algumas empresárias me procuraram também, e isso mostra, de fato, o interesse de vocês. No dia da palestra, ao vivo, também tinha muitas pessoas acompanhando e eu fico muito feliz por isso. A Cial, parabéns também por esse excelente trabalho que vem realizando. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto, que eu pretendo ser bem objetivo aqui com vocês também, mas, claro, levando sempre da melhor maneira esse conteúdo. Uma dica bem importante, já falei alguns minutos aqui, mas eu posso dar essa orientação agora. Procure um lugar agradável, um lugar confortável para você assistir. Tenha um foninho de ouvido também para você captar melhor o áudio. São dicas relevantes aí para que você possa absorver da melhor maneira esse conteúdo. E dedique um tempo. Talvez leve aqui alguns minutinhos, não sei dizer exatamente, eu vou levar o máximo que eu puder, mas espero ser breve para que você possa ter um tempo de qualidade para assistir o que eu quero trazer aqui para vocês, que de fato é sobre o tema liderança, né? E quem é líder nesse momento? Para quem que é esse conteúdo? Para você que tem um pequeno negócio aí na região de Alvorada, que é associado da Cial, para você que tem um médio negócio ou um grande negócio, seja de confecção, seja no segmento de saúde, seja no segmento industrial, não importa o segmento, liderança sempre vai ser fundamental e, de fato, toda empresa tem um líder que a conduz. Porém, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse tema liderança é tratado de uma maneira não tão relevante como deveria ser tratado, porque liderança é uma pessoa que assume esse papel, é o dono da empresa, alguém que foi delegado esse papel, e essa pessoa que vai conduzir a empresa.
Empresas que não tiveram líderes preparados, que não tiveram líderes realmente que tinham uma comunicação efetiva com a sua equipe, que não tinham antes dessa pandemia um clima, uma confiança mútua entre os membros da equipe, líderes que tinham a tendência a serem muito controladores e muito conservadores, tiveram muitos desafios nesses últimos dias. Para se reinventar, vai em contrapartida ao conservadorismo. Para confiar nas pessoas, para delegar mais autonomia, vai em contrapartida na confiança do grupo que existia antes dessa pandemia. Então, a liderança era muito importante antes e passou a ser muito mais, principalmente em momentos de desafios. Né? Eu costumo dizer, a analogia que eu costumo dizer para você, empresário que está acompanhando aqui essa palestra, é que em momentos de desafios, que a equipe precisa estar muito mais treinada, que os líderes precisam estar muito mais treinados e preparados. É na Copa do Mundo que a seleção brasileira, que as seleções do mundo contratam os melhores jogadores e escolhem o melhor capitão. Porque aí, nesse momento, que uma equipe bem treinada e uma liderança efetiva, bem preparada, fará toda a diferença. E, claro, como estava tudo isso antes, influenciou totalmente nos resultados que estão acontecendo agora. Equipes frustradas, equipes meio perdidas, equipes que estão voltando para o seu posto de trabalho, mas ainda sem orientação, porque o líder não teve ainda a iniciativa, ou muitas vezes também, empresário, é muito importante falar isso, que como não tivemos essa experiência em nenhum momento, as organizações não tiveram uma experiência como essa, claro, talvez a tua empresa já tenha alguns anos, ou você esteja alguns anos no mercado, já passou por outras crises. Então, você tem uma leve experiência em relação a isso. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estavam na palestra e que também estão acompanhando esse vídeo aqui, já passaram em algum momento por isso. Mas tomando em relação às consequências, né, ao impacto, o tamanho dessa crise que estamos vivenciando agora, é fundamental entender que estamos passando por um momento de desafios e, de fato, preparar os líderes, gestores com a mente focada com uma cultura de inovação, dentre vários aspectos que a liderança que inicia, né, a liderança, o papel do líder é ser pioneiro nesse movimento na organização. Se o líder não tem esse movimento, é muito mais desafiador para a equipe, para a empresa ter essas flexibilizações, né, em relação à mudança, em relação a processos, em relação à comunicação, em relação à confiança e tudo mais. Então, o tema da palestra eu quero compartilhar com vocês, já compartilhei na terça-feira, mas através desse vídeo compartilhando mais uma vez, o líder de resultados, o impacto da liderança no resultado das organizações. E entrando no conteúdo aqui, espero que esteja fazendo sentido, espero que a minha comunicação esteja clara. O foco dessa palestra é para você que tem um pequeno negócio, médio ou grande, que atua, seja nos diversos segmentos, que lidera uma equipe, que está à frente de uma equipe de trabalho, ou que almeja assumir uma equipe, está sendo preparado para assumir uma equipe, e empresas realmente devem focar nisso, preparar os seus futuros líderes, isso faz total diferença na vida da empresa, no fortalecimento da empresa. Então, se você também está se preparando para assumir a posição de liderança, esse vídeo, esse conteúdo aqui também é para você. E se você é colaborador de uma organização, esse vídeo também é para você, porque liderança não é posição, liderança é posicionamento. Então, eu lembro na palestra, na terça-feira, tinha equipes de diversos setores, né, todo mundo assistindo. Eu lembro da senhora Rosana, se eu não me engano, me fugiu o nome aqui, mas uma senhorinha que estava presente lá acompanhando também. Então, de diversos segmentos, você é colaborador, também é importante você conhecer sobre liderança, porque você pode assumir uma posição de líder em determinadas situações. E isso vai agregar muito valor ao seu passe de mercado, vamos dizer assim. Você vai ter um valor notável para a empresa, quando mesmo na posição de colaborador, não na posição de líder, você pode assumir a postura de liderança e saber sobre isso, sobre esse tema, vai fazer total diferença na sua carreira. Então, para esse público que esse conteúdo é relevante. Você leva em consideração o impacto da liderança nos resultados da sua empresa? Você é empresário aqui de Alvorada, empreendedor de Alvorada. Você leva em consideração? Você já parou para pensar em algum momento? Poxa, a minha empresa está passando por uma situação desafiadora, já investi em marketing, já investi em estrutura, já tenho a melhor estrutura, já investi em sistema, já investi em servidor, mas, poxa, não vai para frente. Você já parou para pensar se não é as pessoas que estão na posição de liderança que não estão utilizando todos esses recursos, todo esse investimento que você vem fazendo em estruturas, que não é, de fato, desenvolver o líder? Muitas vezes as empresas investem muito dinheiro em marketing, muito dinheiro em estrutura, né? São verdadeiras fortalezas, castelos, e isso já deixa um alerta aqui para vocês. Quantos imóveis estão desocupados hoje? Então, se você é empresário, se você é empreendedor e você está procurando investir muito em aumentar a estrutura física da sua organização, fique alerta a isso, fique atento a isso, porque isso no futuro, e aí no futuro breve, vamos dizer assim, né, já está acontecendo, a tendência é ao essencialismo, então menos com mais, economias compartilhadas, escritórios compartilhados, claro, cada um dentro da sua crença, cada um dentro das suas percepções em relação a isso. Mas
muitos líderes estão investindo. Quantas empresas não fizeram um investimento muito grande em estruturas, né, nesse momento, ampliaram, ótimo, que bom que estavam crescendo, mas e agora com tudo isso, como é que vão aproveitar essa estrutura? Então, e não focam no desenvolvimento da equipe, né, das pessoas, para assumir de fato essas novas estruturas. A pergunta é, você leva em consideração o impacto da liderança nos resultados da sua empresa? E não só o marketing, que também é importante, não é excludente, está includente, é a soma. Será que não é só a estrutura? E aí você vai observar, poxa, eu estou investindo muito, nos últimos anos eu investi muito, dei toda a estrutura para a minha equipe, mas eles parece que não estão utilizando toda essa estrutura. Atenção, que esse papel de utilizar, de envolver, de saber utilizar todo esse recurso que você, empresário, vem investindo no benefício da empresa, é papel dos líderes. Mas a pergunta é, você leva em consideração? Se você pudesse responder de 0 a 10, o quanto? E a outra pergunta é, você é um líder? Se você é dono de empresa, se você está à frente de uma equipe, você se considera um líder? Você se vê como um líder verdadeiramente? Muitas pesquisas comprovam que muitos líderes fracassam por simplesmente não ter o posicionamento de líder, não ter autoconfiança suficiente para assumir a liderança e falar, equipe, vamos lá, vamos falar sobre objetivos, vamos falar sobre melhorias, vamos falar sobre os pontos que já estão bons. Não tem essa postura, esse posicionamento, simplesmente se posiciona em momentos que as coisas estão errado, alguma coisa assim. Então, a falta de postura leva líderes, leva companhias, leva equipes a fracassarem ou terem desafios para conseguir resultados, porque muitos líderes estão na posição, mas não assumem a postura de líder por falta de autoconfiança e muitas vezes de preparo. Então, quero deixar essa reflexão aqui para você que está me acompanhando, refletir um pouquinho. Você leva em consideração o impacto da liderança nos resultados da sua empresa? Você é um líder realmente? Muito bem, então me apresentando, lembrando que estamos apenas na introdução, espero que esteja fazendo sentido para você que está assistindo essa palestra. Meu nome é Lucas Enz, um pouquinho da minha trajetória, das minhas formações, certificação em liderança pela Universidade de Ohio, como comentei lá onde eu conheci a Miriam, Master Coach, Business Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, consultor 360 graus, consultor comportamental, sou graduado em administração de empresas na área acadêmica e também tenho MBA em gestão estratégica de pessoas e algumas outras formações aí na área de desenvolvimento humano, comportamental e organizacional. Meu foco hoje é desenvolver líderes, processo de coaching para líderes. Se você que está me acompanhando aqui tem a posição de liderança ou você é empresário e quer preparar alguém na sua equipe a posição de liderança, é dessa maneira que eu atuo, desenvolvo líderes. E se você tem uma equipe de trabalho, também, através do coaching, desenvolvendo equipes de trabalho. Também sou professor de MBA na área de liderança, coaching e carreira, e gestão de equipes, onde eu levo aí a metodologia coaching também dentro da área acadêmica, digamos assim. Então, um pouquinho da minha trajetória profissional, trabalhei no Sistema S, no Senac, já trabalhei em multinacional, já fui líder de equipes, de uma equipe grande, já fui bancário, minha última profissão, CLT, antes de ter a minha empresa, né, Evolua Mais. Eu era bancário, trabalhava no Bradesco, já trabalhei também em empresas do nosso país vizinho aqui no Paraguai, tive muito sucesso lá nas organizações que eu trabalhei, aprendi muito lá também. Então, a minha trajetória profissional vem na vivência das organizações, vem na vivência realmente dentro das instituições e depois de estudar um pouquinho mais tudo isso, eu tomei a decisão de seguir a carreira como coach e mentor de líderes. Sempre fui muito apaixonado por liderança, por isso falo sempre disso. Essa aqui é a minha sócia, Estela Centurion, que no dia da palestra ao vivo estava também acompanhando. Então, hoje não está aqui, porque eu estou regravando esse vídeo, estou gravando esse vídeo, né, para quem não teve a possibilidade de estar lá ao vivo, e também para quem quiser ver novamente. Então, Estela Centurion, junto nós construímos e criamos a empresa Evolua Mais, Coach Trainer, já muito consolidada a nível regional, na região trinacional, né, Foz do Iguaçu, Paraguai, e também a nível nacional, onde estivemos aí viajando o país já, atendendo algumas grandes empresas, como a fábrica da Jeep, como empresas do segmento odontológico na região de Belo Horizonte. Então, já estamos aí comprometidos e caminhando dentro da visão que nós estipulamos para a nossa organização, que é impactar empresas, organizações, envolver lideranças para desenvolver e criar organizações mais saudáveis, com pessoas felizes trabalhando e produzindo muito, a produtividade onde todo mundo ganha. Essa imagem aqui representa algumas das turmas que nós já fizemos, também sou palestrante, né, atuo com palestras, já viajei o Brasil também dando palestras, e também aqui algumas imagens de processos que realizamos através da Evolua Mais. Processos de coaching em grupo, processos de coaching para equipes, processos de coaching para liderança. Essas imagens aqui representam algumas poucas, né? Tem várias já que nós já
já realizamos após essas que estão aqui. Mas vamos lá. A primeira reflexão que eu quis gerar para vocês, lembrando que o nosso tema aqui é liderança, o impacto do líder no resultado das organizações. Mas para que você saia daqui com algum sentido, é importante saber, você leva em consideração o impacto do líder? Porque às vezes você não leva, fala, não, eu acho que isso não tem nada a ver, acho que isso é abobrinha e não leva em consideração isso. Mesmo assim, eu queria convidar você para ficar comigo aqui até o final, que talvez você possa ter uma percepção diferente, somar com a tua mentalidade. Agora, você fala, não, Lucas, realmente eu levo em consideração, então quero ficar aqui até o final, porque eu sei que isso vai ser relevante. Realmente vai. Liderança. Liderança é um termo que eu, como treinador de líderes, tenho muito desafio para vender. Por quê? Não em relação à minha competência de venda, mas em relação para vender a liderança em si. Quem é líder? A pergunta ali, você é um líder? Muitas pessoas que estão na posição de liderança não se veem como líder. E quando eu falo liderança, será que é comigo que ele está falando? Então tem que ser muito claro quando eu falo sobre liderança. Liderança são os empreendedores. Liderança é para os empresários. Liderança é para os colaboradores que estão dentro da sua organização que vão suceder os cargos ali dentro, que vão fazer a sua empresa crescer, que vão assumir posições de liderança. Liderança é para essas pessoas. Tem uma frase do John Maxwell, né, um grande especialista de liderança, que ele fala: tudo começa e tudo termina em liderança. Então, é fundamental quando a gente fala liderança, entender que é para todo mundo que faz parte de uma organização. Para quem é dono, para quem ocupa a posição de liderança, para quem é o CEO e também para as pessoas da equipe. É fundamental que tenha essa percepção. Deixei essa pergunta para reflexão e eu quero mostrar para vocês o impacto realmente que o líder tem no sucesso ou no fracasso da organização, que é esse tópico que eu quero apresentar para vocês. Olha só que interessante isso. Martin Winterkorn, ele era um alemão, né? Ele nasceu em 1947, doutor em física pelo Ilustre Instituto Max Planck, então estudou nos mais renomados institutos de física do mundo, o Instituto Max Planck. Trabalhou para empresas como a Bosch, como a Audi, até se tornar CEO da Volkswagen em 2007. Martin Winterkorn. E durante quando eu trago esse assunto, a história do Martin, de maneira ao vivo, né, para pessoas me acompanhando, sempre perguntam: alguém de vocês já ouviu falar sobre Martin Winterkorn? Tanto é que eu fiz na terça-feira e poucas pessoas disseram que sim, né? Eu acho que a maioria, se não me engano, talvez 100%, ou 99%, vamos dizer assim, com a margem de erro de 1%, disseram que não tinham ouvido falar sobre Martin Winterkorn ainda. Mas olha só a carreira. Foi CEO da Volkswagen. Talvez você já teve um carro da Volkswagen ou conheça vários carros da Volkswagen. Então, ele foi CEO de uma das maiores empresas do mundo. Assumiu em 2007 isso. Imagina o know-how, imagina a carreira que ele não construiu, imagina o quanto ele não investiu para chegar até lá no seu desenvolvimento também e tudo mais. Porém, ninguém ouviu falar dele. Mas ele tinha um sonho muito grande, ele tinha um objetivo muito grande quando ele assumiu a Volkswagen. O objetivo é tornar a Volkswagen a maior fabricante de carros do mundo. Olha que objetivo ousado. Já fica uma dica aí. Qual que é o objetivo para sua empresa? É torná-la o quê? Onde você quer chegar com ela? O quanto você tem vendido essa ideia, esse propósito para sua equipe? Seja uma pessoa que todo dia você olha para ela e fala: olha, meu objetivo aqui é esse, meu propósito aqui é esse, eu preciso de você para chegar até lá. Isso, Martin tinha, claro, o objetivo, mas ele não tinha essa habilidade muito de chegar para as pessoas, compartilhar com humildade, não tinha a capacidade de engajá-las, ele não tinha a competência de se conectar humanamente com as pessoas, ele não tinha a habilidade, em resumo, em gerar relacionamentos saudáveis, porque muitos especialistas pesquisaram, entrevistaram alguns colaboradores do Martin em relação à liderança deles, e todo relato que eles tiveram eram relatos de medo, relatos de pessoas que não tinham coragem de se posicionar, relato de pessoas que não tinham coragem de expressar suas ideias, porque tinham medo de ser reprimidas por ele. Ele tinha um perfil de liderança muito autoritário, muito ríspido, muito grosseiro. Tanto que tem muitos casos de colaboradores que se sentiram realmente expostos por ele, que ele, quando ele observava alguns erros da equipe, ele falava de uma maneira que todo mundo ouvia e expunha aquela pessoa que estava passando por aquilo. Então, várias cenas que não eram cenas realmente compatíveis com o perfil de liderança em relação ao lado humano, ao lado de relacionamento, ao lado de empoderar as pessoas, de motivar as pessoas, que esse é o papel principal do líder. Então, o Martin ele tinha uma competência muito técnica, ele era muito bom naquilo que ele fazia tecnicamente. Ele tinha habilidade em relação à gestão em empresas automobilísticas. Tecnicamente, ele era muito bom de gestão. O que ele tinha de desafio era, de fato, a habilidade de liderança, que é de relacionamento. Ele tinha um objetivo muito claro. Então, já começou muito bem. Eu tenho um objetivo ousado. Eu tenho conhecimento técnico para isso. Então, olha só que característica positiva para a gestão ele tem. Porém, ele falhou no quesito liderança. E aí, nas palestras, eu pergunto, voltando um pouquinho, quem conhece Martin? Poucas pessoas, ou às vezes nenhuma, dizem que conhecem ele. Mas algumas vezes as pessoas dizem que conhecem, mas sempre a minoria. Mas depois eu pergunto o seguinte: quem aqui, eu quero fazer essa pergunta para você também que está acompanhando essa palestra. Quem aqui ouviu falar de um escândalo que envolveu a Volkswagen em 2015, que expôs totalmente a empresa, onde milhões de veículos
foram jogados no mercado sem ter um dispositivo que reduzia os poluentes, os gases poluentes. Quem aqui lembra disso? Eu lembro muito bem, talvez você me lembre. E quando eu pergunto quem lembra disso nas palestras, algumas pessoas, e às vezes a maioria, falam que lembram, que foi muito anunciado isso, né, nos jornais, ficou na mídia há muito tempo. A Volkswagen assumiu um erro catastrófico que está poluindo o meio ambiente. 11 milhões de veículos foram jogados nas ruas sem ter um dispositivo. Falha de quem? Opa, do líder. Os holofotes foram para o líder. Quando uma empresa fracassa, quando uma empresa, seja pequena, média ou grande, fracassa, quando a seleção brasileira fracassa, quando um time de futebol está indo mal, quando uma empresa vai mal, os holofotes vão para o líder. O que esse líder está fazendo? E lá foi o Martin representar a empresa, mas já era um pouco tarde demais. E aí, reverter todo aquele cenário foi complicado. Olha só quantos prejuízos a Volkswagen não teve. Daqui a pouquinho eu quero contextualizar com que tudo isso tem a ver com o que eu quero trazer para vocês. Em 2015 veio a notícia. Então, Martin assumiu em 2007 a liderança da Volkswagen com o objetivo de torná-la a maior fabricante de carro do mundo. Assumiu como grande objetivo. Porém, ele fracassou na liderança, ele fracassou nos relacionamentos. E olha só o que tudo isso gerou para a empresa. A Volkswagen admitiu uma fraude gigantesca em quase 11 milhões de veículos pelo mundo. Resultados: consumidores chocados, queda de 30% no valor das ações, perda de 18 milhões de dólares em valor de mercado da Volkswagen, pagamento de 4,3 bilhões de dólares em sanções criminais. Custo de 20 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos, queda de 10% na fatia de mercado e milhares de pessoas morrerão mais cedo devido à poluição dos carros emitidos por essa falha da Volkswagen. Holofotes para quem? Para o líder, Martin. Martin fracassou, todo mundo do mundo organizacional viu o fracasso da gestão. E aí muitos especialistas, muitos curiosos foram entrevistar a equipe do Martin para entender. E lá descobriram que realmente ele tinha uma liderança muito autoritária, uma liderança que não desenvolvia relacionamentos, uma liderança que tinha ousadia, que tinha objetivos bem definidos, que queria o resultado. Porém, não tinha a competência e a habilidade de fato ser um verdadeiro líder e atingir assim o seu objetivo. Olha só quantas perdas uma pessoa com habilidade técnica conseguiu fracassar numa habilidade de relacionamento, numa habilidade de liderança. Mas aí você deve estar se perguntando até o momento, o que tudo isso tem a ver com liderança, Lucas? O que você fala do Martin tem a ver com liderança? O que você contar essa história da Volkswagen que aconteceu em 2015, o que tudo isso tem a ver com liderança? Calma aí que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Lembrando que o tema da nossa conversa aqui, do nosso diálogo, da nossa palestra, é o impacto da liderança no resultado da sua organização. Qual organização? A sua empresa, seu escritório de contabilidade, a sua empresa de confecções, uma loja que você tem, o seu mercado, a sua farmácia. Qual é o impacto da liderança nessa sua organização? O que eu contei até agora, está na dúvida ainda? O que tudo isso tem a ver com liderança? Lembra-se, um grande líder com muito potencial técnico fracassou na condução do seu time e da sua equipe, gerando perdas catastróficas para a Volkswagen, perda de mercado. E aí, poxa, Lucas, mas você está falando de uma empresa de bilhões de dólares, eu tenho aqui uma empresa local. Em proporções, nós não podemos pensar no valor financeiro, na estrutura em si, mas de fato na sua empresa. Às vezes numa cidade como Alvorada, a proporção, claro, seja menor, mas é o fracasso da sua empresa que nós estamos falando ou o sucesso dela que está na mão da pessoa que está conduzindo. E pode ser você ou pode ser alguém da sua equipe. E olha que frase legal essa frase do Fred Kaufman. O que acontece em cima, acontece embaixo. O fracasso da empresa, acredito, reflete o fracasso da equipe de liderança. Então, se a empresa está indo meio mal, se a empresa está cambaleando, se a empresa está conseguindo inovar, olhe para o líder. Muitas vezes ela tem estrutura perfeita, não é estrutura. Muitas vezes tem a melhor internet, não é internet. Muitas vezes tem clientes bons, não são os clientes, não é falta de cliente. Talvez seja falta de líderes preparados. Talvez seja falta de pessoas à frente da sua empresa preparadas. Talvez seja você, ou talvez seja alguém da sua equipe, ou talvez seja alguém que você não está preparando ainda para assumir a liderança. Assim como a Volkswagen fracassou, provavelmente teve muito fracasso na posição de liderança do Martin em relação à sua equipe. Quem está dizendo isso não sou eu. Pesquisadores influentes foram identificar o que tinha acontecido na gestão do Martin, que ele tinha muito talento técnico. Identificaram que realmente foi um fracasso na liderança. Olha só essa frase do Fred Kaufman, que tem tudo a ver com o contexto do Martin, né, do gestor da Volkswagen. Quando as pessoas têm medo de se manifestar, erros se acumulam até virarem fracassos catastróficos. Quando funcionários temem por seus empregos, vão trapacear para alcançar suas metas. Quando eu tenho uma liderança muito autoritária, muito não transparente, não muito ética,
uma liderança que quando o cliente liga e fala, posso falar com tal? Ele fala assim, não, fala que eu não estou, fala que eu estou almoçando. Nesses pequenos detalhes, a equipe vai ganhando uma autonomia de uma certa libertinagem em relação ao posicionamento. O líder é reflexo para isso. O líder vai ser um exemplo para isso. Então, nesse contexto, quando eu tenho uma liderança muito autocrítica, que eu não enfatizo o relacionamento, as pessoas não vão se preocupar em gerar relacionamento. Não era o foco do Martin. O Martin tinha o objetivo de levar a Volkswagen a ser a maior fabricante de veículos do mundo. Olha que objetivo ousado. Mas ele esqueceu que ele precisava de pessoas para isso. Quais eram os exemplos que ele estava dando lá dentro? E muitos relatos dizem que eram exemplos realmente de uma liderança muito autoritária, uma liderança muito incisiva, que as pessoas tinham medo de se relacionar. E aí, quando olha em relação ao que o Fred Kaufman, que ele é diretor executivo de desenvolvimento do LinkedIn, desenvolvimento executivo do LinkedIn, ele fala o seguinte, vamos só pensar no exemplo da Volkswagen ali atrás. 11 milhões de veículos passaram sem ninguém perceber. Como assim uma equipe, 11 milhões de veículos, ninguém vai perceber que estava faltando um dispositivo de segurança? Claro que vão. Mas quando a liderança é uma liderança muito ríspida, que punitiva, né, que gera medo nas pessoas se elas errarem, e uma organização saudável, uma organização de sucesso, ela vai contra isso, ela aceita o erro da pessoa, claro, orientando, preparando para que o erro não aconteça mais, mas sem punição. E os relatos eram que Martin, ele punia as pessoas. Então, se eu estou num ambiente onde eu posso ser punido se eu errar, se tiver algum erro, capaz que eu vou falar que tem algum erro, não, vou guardar embaixo do tapete, eu não quero ser punido por isso. E sei que se eu falar, todo mundo vai ser punido, inclusive eu. Quando as pessoas têm medo de se manifestar por um estilo de liderança muito autoritário, muito ríspido e muito punitivo, pequenos erros vão se acumulando até virar catástrofes gigantescas aqui, fracassos catastróficos, como foi que aconteceu com a Volkswagen. Imagina se um colaborador lá da área de linha de produção tivesse visto, olha, esses veículos aqui, esses chassis aqui foram jogados para o mercado sem nosso dispositivo. Vamos fazer um recalque dos veículos, chamar eles, mas ninguém se manifestou. Mas provavelmente alguém viu. E o medo da liderança fez com que a Volkswagen tivesse todas aquelas perdas. Como está a liderança da sua organização hoje? Como eles têm conduzindo? Qual é o estilo de liderança adotado? É um estilo de inovação? É um estilo de coletividade que engaja as pessoas, que permite as pessoas compartilharem? E como você pode mensurar isso em dono de empresa ou líder? Conforme as pessoas participam. Elas participam? Elas se sentem bem? Elas se sentem leves quando estão perto de você, se é que é líder ou do líder da sua empresa? Ou elas se sentem sempre tensas, assim, sempre com medo? Como que é a participação delas? E também, claro, o melhor mensurador para saber o estilo de liderança, se o estilo de liderança da equipe está indo bem, são os resultados. Como que estão os resultados numéricos da sua empresa? Como vem o crescimento percentual da sua empresa? Isso também é uma maneira lógica, racional de observar como está o papel do líder, o estilo de liderança adotado da sua empresa. E claro, outro papel, outra maneira de você acompanhar, mensurar isso, não é o fator racional, o número, mas como é que estão as pessoas, como é que está a inovação, como é que está a participação das pessoas, como as pessoas estão se sentindo felizes na sua organização, elas são felizes? O estilo de liderança é totalmente crucial para construir um ambiente saudável para todo mundo. Mais uma frase do Fred Kaufman, o Intercom, ou seja, o ex-CEO da Volkswagen pode até ser inocente em algumas irregularidades. Pode ser que ele não tenha visto o carro passando lá e ele não viu. Pode ser que ele não tenha visto, vamos pensar assim. No entanto, é culpado por irregularidades de liderança. Se o líder não tem competência, habilidade e liderança necessárias para trabalhar com uma equipe, conseguir um resultado através da equipe, junto com a equipe, ele vai ter desafios no meio do caminho. Isso aconteceu com o Intercom. Mais uma pergunta. Você ainda está se perguntando o que isso tem a ver com liderança? Lembrando, não importa o tamanho da sua empresa. Olha que dado legal que eu quero seguir adiante aqui com vocês. Tá bem, pessoal? Espero que esteja fazendo sentido. Espero que vocês estejam com uma aguinha na mão aí, assim como eu. Uma aguinha preparada para hidratar sempre. Afinal, o conteúdo aqui é bem extenso e liderança é meio filosófica. Liderança, eu sou especialista em liderança, então costumo dizer que é bem filosófico mesmo. E eu gosto muito de falar sobre isso. Mas sempre filosofia com dados racionais. Olha mais um dado racional trazendo aqui para você. Mais de 300 bilhões de dólares são gastos anualmente nos Estados Unidos somente pelo descomprometimento das pessoas nas empresas. E essa empresa, vamos pensar que fosse em Alvorada, vamos pensar que eu estivesse falando assim, 300 bilhões de dólares são desperdiçados pelo descomprometimento das pessoas que fazem parte das empresas de Alvorada hoje. Esses 300 bilhões é a soma da sua empresa, do seu mercado, é um pouquinho da sua empresa, da loja de roupa, é um pouco da sua empresa, da área da indústria, é um pouco da sua empresa, que é a farmácia. Então, esses 300 bilhões é a soma do descomprometimento de cada um, que existe em cada uma das empresas de vocês. Então, a sua empresa está perdendo pelo descomprometimento das pessoas. E uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, que é um instituto renomado de pesquisa a nível mundial, fez várias pesquisas que têm muita relevância, muito utilizado no mundo corporativo,
identificou que mais de 70% dos trabalhadores no mundo estão descomprometidos com o seu trabalho. No mundo, ou seja, a tua equipe pode estar contribuindo para esse resultado. Claro que ele tem pessoas dos 30 que estão comprometidos e tem também parte de 70% que não estão comprometidos. E somente nos Estados Unidos isso gera um rombo de 300 bilhões de dólares por ano, simplesmente pelo descomprometimento das pessoas dentro das empresas. E lembrando, se fosse em Alvorada, essa pessoa poderia estar dentro da sua empresa, conduzida por um líder que não gera comprometimento, e um pouquinho desses bilhões teria saído do caixa da sua organização, simplesmente pelo descomprometimento. Como está o comprometimento da sua equipe hoje? 30% são colaboradores ativamente comprometidos, segundo uma pesquisa do Instituto Gallup. Ou seja, 30% da sua equipe, segundo essa pesquisa, está comprometida. 50% são colaboradores descomprometidos. Então, aquelas pessoas que realmente já decidiram que não querem se comprometer, que estão esperando ser mandado embora, digamos assim, que estão ali só para cumprir horário, que aquelas pessoas que estão ali por estar. Mas o que está em vermelho ali, olha, atenção a esse ponto, empresário. 20% são ativamente descomprometidos. O que quer dizer? Está até em vermelho para dar um destaque nisso. São aquelas pessoas que não estão bem na empresa, mas saem falando coisas pelo corredor. São aquelas pessoas que não estão felizes com o trabalho ou com o salário, saem falando que a empresa está exigindo muito e pagando pouco, que a empresa não trata bem os funcionários, que a empresa isso e aquilo. São aqueles colaboradores que estão insatisfeitos onde estão e querem gerar insatisfação no ambiente que fazem parte. 20% são pessoas assim. Talvez na tua empresa tenha, e eu que acompanho muitas organizações, muitas empresas, me deparo com muitas situações assim, com pessoas que são assim. Eu já fui colaborador, como eu falei, já tive colegas que eram assim, que disseminavam realmente a sua insatisfação em relação à empresa e queria que todo mundo fosse insatisfeito com ela também. Tudo isso tem a ver com o papel do líder. Se isso acontece na tua equipe, só acontece na tua empresa, empresário, só acontece na tua equipe, líder, aquilo que você permite que aconteça. Como está o comprometimento? Como está o descomprometimento? Quantas pessoas estão descomprometidas ativamente na sua empresa que talvez já não deveriam estar na sua organização, deveriam estar trabalhando em outras empresas, que elas se sentissem melhor, que elas se sentissem mais parte, que elas se sentissem mais comprometidas. Enquanto você tem observado esse ponto dentro da sua organização. E você ainda está se perguntando, o que isso tem a ver com liderança, Lucas? Eu vim aqui para assistir uma palestra que a Cial me falou que teria, que ia falar sobre o impacto do líder na minha organização. O que é a história do Marte? Marte, vamos recapitular. Imagine que o Marte seja você, líder, que o Marte seja você, empresário. E você tem a sua organização. E você tem um objetivo para ela. E a história do Marte foi mais ou menos assim. O Marte queria transformar a Volkswagen na maior fabricante de carro do mundo. O que você quer levar para a tua empresa? O que você quer ganhar através dela? O que você quer fazer com ela? É o teu objetivo. Então imagine se que você fosse o Marte. Muito importante ter essa percepção. E aí o Martin, ele não era um líder tão humano assim, digamos. Ele não se relacionava bem, ele tinha desafios de relacionamento com a sua equipe, ele liderava através do medo, através da punição, ele liderava de maneira autocrática, de maneira ríspida, onde as pessoas não se manifestavam. E isso fez com que a Volkswagen tivesse uma perda bilionária em relação a tudo, a todos os contextos no mercado. Então, se você talvez tenha uma liderança estilo Martin, a sua empresa está perdendo mercado, está perdendo talentos, está perdendo clientes devido ao estilo de liderança. Não devido, talvez, à questão do marketing. Não, talvez, devido somente à questão da estrutura, da sala de recepção. Não, isso talvez seja em relação à liderança. Aconteceu com a Volkswagen, pode acontecer com a sua empresa. E muitas empresas estão passando por desafios e não levam isso em consideração. Qual é o impacto do líder na liderança, no resultado da sua organização, quanto isso está presente, quanto isso faz sentido para você. Foi a primeira reflexão que eu convidei você a pensar nela no comecinho, a primeira pergunta que eu deixei aqui para vocês. E aí contei a história do Martin, disse que ele tinha muito potencial, muita competência técnica, mas fracassou na liderança, que gerou erros catastróficos para a Volkswagen. Depois contei para vocês que tem mais de 300 bilhões de dólares sendo perdidos nos Estados Unidos somente pelo descomprometimento dos colaboradores das empresas. Se nós fizéssemos esse dado para o Brasil, eu não sei qual seria, não tenho uma pesquisa para falar sobre isso, não tem pelo menos esse dado, mas se tivéssemos esse dado, a tua empresa ia contribuir com essa soma de perda. A tua equipe ia contribuir com o percentual de pessoas comprometidas. Como está isso? Tenha certeza que o papel do líder é fundamental para valorizar e entender todos esses aspectos que às vezes não são tão valorizados como deveriam ser pelos donos de empresa, pelos CEOs, pelos líderes de equipe. E você está se perguntando o que liderança tem a ver com isso? Para fortalecer um pouquinho, o que liderança tem a ver com tudo isso, Lucas? Com o fracasso das empresas, com o descomprometimento das pessoas. A Dale Carnegie Organization fez uma pesquisa onde ela procurou identificar, olha só que dado importante esse empresário de Alvorada, sócio da Cial também, né? Sabemos que temos aqui alguns sócios. 3 fatores chaves. A Dale Carnegie Organization fez uma pesquisa que procurou identificar 3 fatores chaves que interferem no nível de comprometimento das pessoas no trabalho.
3 fatores chaves que interferem no nível de comprometimento das pessoas. Então, Lucas, identifiquei que a minha equipe realmente está um pouco descomprometida. Imagina, eu não quero fazer parte dessa soma de perda. É um valor muito alto isso. Nos Estados Unidos eles perdem 300 bilhões de dólares por ano, imagina no Brasil. Então eu quero fazer diferente. Identifique que a minha equipe realmente está um pouco descomprometida. Como que eu posso mudar isso? Quais são os fatores que interferem, que influenciam para eu começar a mudar e deixar a minha equipe mais comprometida? A Dale Carnegie foi lá descobrir para nós. A Dale Carnegie foi lá descobrir para você, gestor empresário. E quais são esses 3 fatores? Olha que pontos bacanas, que pontos óbvios. Primeiro deles, quer motivar, quer gerar mais comprometimento da sua equipe? Identifique o nível de relacionamento, como está a relação do líder com a sua equipe. Como está a relação do líder com as pessoas que fazem parte do seu time. O primeiro ponto que motiva e gera comprometimento das pessoas é a relação com o seu gestor imediato. Tem pesquisas que identificam que muitas pessoas pedem demissão das empresas, não pedem demissão da organização, mas pedem demissão do líder, pela maneira como se relacionam com ele. Como está o relacionamento? Quantas vezes você parou para fazer um bate-papo com a sua equipe para falar sobre relações humanas? Equipe, vamos falar sobre relações hoje? Como nós estamos nos relacionando aqui como colegas de trabalho? Como nós estamos nos relacionando aqui de maneira hierárquica, né, com seus líderes? Como está o respeito mútuo entre vocês? Como vocês estão de fato se respeitando como equipe? Relação com seus superiores diretos é um dos fatores predominantes para você gerar comprometimento na sua equipe, gerar mais resultados e não fazer parte daquela estatística de perda, e sim fazer parte de uma estatística de ganho. Como está a relação? Tira um tempinho para falar sobre isso com a tua equipe. Não fale sobre meta, é importante? Claro que sim. É importante falar sobre o cliente que perdeu? Claro que sim. É importante falar sobre o cliente que quer conquistar? Claro que sim. É importante também falar sobre relações humanas. Isso fortalece um time, isso fortalece uma equipe e muitas vezes os líderes não valorizam como deveria. E olha só, é tão importante os líderes valorizarem isso, porque o segundo fator de 3 que a Dale Carnegie descobriu que gera comprometimento nas pessoas das equipes é as pessoas do time acreditarem nos seus diretores. Então a pessoa olha para o líder e fala, uau, eu acredito nesse cara, eu acredito nessa líder, eu acredito nessa mulher, eu acredito que ela quer realmente ter uma intenção muito positiva, ela quer algo grande, eu quero contribuir para isso. Quando tem o técnico de vôlei Bernardinho, né, o técnico de vôlei da seleção brasileira, provavelmente vocês conhecem ele tem um estilo de liderança bem autoritário, né, bem positivo, assim. E é o estilo de liderança dele, é o perfil comportamental dele. É importante você, como líder, também conhecer o seu perfil comportamental. Nós temos à disposição testes de perfil de liderança, onde eu posso aplicar com você, através sou certificado para isso, né? Então, conhecer o seu estilo de liderança é fundamental para você também ter uma boa liderança. Mas o Bernardinho, ele tinha um estilo bem explosivo. E ele fala bem assim, tem uma frase dele. A minha equipe, às vezes, questionava as minhas decisões. Mas eles sabiam das minhas intenções, então eles iam lá e faziam. A equipe questionava, mas por que isso, Bernardinho? Então, você está falando, vamos fazer. Porque eles acreditavam no Bernardinho. Eles acreditavam que era para o melhor de todo mundo aquilo. Eles iam lá e executavam. Acreditar nos seus diretores, quanto a tua equipe acredita em você, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Quanto a equipe, de 0 a 10, se você pudesse mensurar, quanto a tua equipe tem confiado em você hoje. Um outro ponto muito importante, o terceiro fator, é uma equipe comprometida, as pessoas têm orgulho de trabalhar na empresa. O quanto a tua equipe tem bate no peito e fala, eu faço lá parte do mercado, eu faço lá parte da farmácia, eu faço lá parte do escritório de contabilidade e tal. Nós estamos criando uma grande empresa. Nós estamos contribuindo para um mundo melhor, para empresas melhores. Nós estamos fazendo parcerias. O quanto as pessoas do seu time têm orgulho de trabalhar na empresa. E atenção, líder, uma dica muito importante. Não crie apenas uma empresa, crie uma comunidade. Uma comunidade que faz algo a mais. As pessoas sentem muito orgulho de levantar a bandeira de comunidades. Uma comunidade que luta por uma causa justa, que luta por um mercado de contabilidade com melhores serviços, com mais qualidade, em parceria. Qual que é a causa que você luta? Deixe claro isso para a tua equipe. Assim, as pessoas do seu time vão ter orgulho de trabalhar na sua empresa, na sua organização. De 0 a 10, o quanto a tua equipe expressa orgulho, o quanto a equipe usa o uniforme da empresa e quando perguntam onde você trabalha, eu trabalho lá no mercado Sorriso, lá no mercado, lá na farmácia tal, eu trabalho lá no mercado tal, lá no escritório tal. É o orgulho de trabalhar na empresa. Isso gera comprometimento. Mas para eu ter orgulho de trabalhar na empresa, eu preciso primeiro acreditar nos meus diretores. Eu preciso acreditar na missão, na visão que eles querem construir. E para eu acreditar neles, eu preciso ter um bom relacionamento. E aí tudo se complementa, tudo se junta. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, líderes empresários. Lembrando, liderança é você que é dono de empresa, que tem um pequeno, médio ou grande negócio, que está gerenciando uma equipe de vendas, uma equipe de qualquer segmento, que almeja crescer na carreira. Em algum momento você vai assumir a posição de liderança. Ou para você que é dono de uma organização e quer preparar já o seu time de líderes, que agora você entende muito mais que o líder tem total impacto, sim, nos resultados da sua organização. Não é só o marketing, não é só a estrutura física, não é só o serviço em si, mas é a condução do time. E quem conduz é um verdadeiro líder. 3 fatores que vão apoiar você a gerar mais comprometimento das pessoas. Dica número 1, avalie o relacionamento, converse com eles sobre o relacionamento.
Muitas equipes reclamam muitas equipes estão com lideranças que não. Vamos pensar assim, o dono da empresa, o líder é a equipe. Tem muitas equipes sofrendo aqui embaixo, porque elas não têm coragem ou não faz sentido para elas passar a liderança para se comunicar com os gestores e falar, gestores, nós estamos sofrendo, o nosso líder não está sendo um bom líder. Várias empresas que fazem um processo comigo criam essa autoconfiança e começam a explorar mais isso, começam a conversar mais sobre isso. Mas tem muitas empresas, muitas equipes líderes, talvez possa ser que esteja acontecendo na sua equipe, ou não, que bom, fico muito feliz se não, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo aqui embaixo, no bom sentido, né? Precisando de um apoio, porque o líder não está sendo tão assertivo assim. Então, desenvolver e preparar esse líder e melhorar a relação entre eles vai ser fundamental. Isso vai fazer com que tenha uma crença comum em todo mundo, onde todo mundo respeite, confie um no outro, e todo mundo vai ter orgulho de trabalhar na sua empresa. Isso gera comprometimento. Ok, empresários de Alvorada, olha só que bacana essa frase. O trabalho do líder é estimular o comprometimento interno das pessoas em busca de uma meta comum. E como que ele faz isso? Melhorando relacionamentos, fazendo com que as pessoas acreditem na causa dele e que as pessoas tenham orgulho de trabalhar com ele, para ele e também todos juntos, um por todos. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Temos mais um pouquinho de conteúdo pela frente. E lembrando, o foco aqui desse conteúdo é falar sobre o impacto do líder no resultado da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. E qual que é o conceito de liderança, Lucas? Se você pudesse dizer para mim, o líder é aquele que estimula o comprometimento das pessoas em busca de uma meta comum. Qual que é a meta da sua organização e como você tem feito isso? O seu relacionamento com a sua equipe, como está? O relacionamento do líder da sua empresa com a equipe, como está? O relacionamento entre os líderes, os pares da sua empresa, como estão? O seu relacionamento com o seu sócio. Muitas empresas estão sofrendo hoje por relações entre sócios, entre fundadores, porque não param para ter uma DR. Tem uma DR com o teu sócio, tem uma DR com a tua equipe. Discutam relações, falem sobre isso e reconstruam, adaptem o que for necessário. Não levem isso adiante. Relações são fundamentais. O trabalho do líder é estimular tudo isso. Agora você entende o que liderança tem a ver com isso? Agora você entende que a história que eu contei lá na frente sobre o Martin, que ele era líder, fracassou por uma liderança muito autoritária, que não focava em relacionamentos, uma liderança que as pessoas tinham medo de se posicionar, uma liderança que expunha as pessoas quando elas erravam. Agora você entende que tudo isso tem a ver com liderança? Essa falta de habilidade de liderança do Martin faz com que as pessoas sintam-se descomprometidas no ambiente. Então, o líder que não tem habilidade de liderar, o líder que não tem competência de liderar. E quando eu falo competência de liderança, pessoal, nesse momento é importante eu falar o seguinte. Eu estou usando o estilo do Martin como exemplo, que era muito incisivo, né? Muito ríspido, muito grosso. Agora também tem aqueles líderes que são muito passivos, que ficam muito acuadinhos, que não se posicionam. Então, não é só um estilo de liderança muito autocrático que fracassa. Aquele estilo de liderança muito passiva também fracassa. Aqueles líderes muito pacatos, que não se posicionam, que ficam esperando sempre alguém tomar a decisão por eles, esses líderes também fracassam. Então, liderança tem a ver com os dois extremos. Qual o estilo de liderança que você exerce hoje? Isso vai impactar no resultado da sua organização. Então, é muito importante deixar esse ponto aqui. Não é só líderes ríspidos que fracassam, não. Líderes passivos também, que não tem posicionamento, que não tem pulso. Tem muitos líderes aí que estão precisando ter muito mais pulso, estão precisando ter mais direção. Talvez você seja um deles. Depois eu falei um pouquinho também sobre a perda dos Estados Unidos, 300 bilhões de dólares pelo descomprometimento. Falei agora recentemente que relacionamento com o líder, confiar no líder e orgulho de trabalhar na empresa são fatores chaves que geram comprometimento nas pessoas. E quem gera esse comprometimento são os líderes. Agora você entende o que tudo isso tem a ver com liderança? Líder, se a administração não vê os trabalhadores como indivíduos únicos e valiosos, mas como ferramentas a serem descartadas, quando não forem mais necessárias, então os funcionários olharão para a firma, para a sua empresa, como nada além de uma máquina de emissão de salários, sem outro valor ou sentido. Sabe aquelas empresas os colaboradores vão só para fazer o que tem que ser feito, quando tem que fazer hora extra reclamam, quando tem que passar um pouquinho do horário, fazer trabalho em casa reclamam, não querem evoluir, não querem fazer nada além do que foram contratados. Vão lá simplesmente para ganhar salário no final do mês. O que influencia isso, Lucas? A estrutura? Eu preciso aumentar a estrutura da minha empresa? Eu preciso melhorar o marketing da minha empresa? Talvez não. Talvez focar no líder, falar de relacionamento, falar de relações, falar de propósito. Ver as pessoas como indivíduos valiosos, tem muito valor para a sua organização. Não é só a estrutura da sua empresa que tem valor. As pessoas preparadas vão dar muito mais valor para a estrutura da sua organização. Fique atento a isso, gestor. Mas atenção, empresário, olha só. Então, olha só que ponto, esse ponto é muito importante trazer para você, empresário que está assistindo. Se as empresas estão perdendo até 300 bilhões de dólares por ano, perdendo talentos, perdendo participação de mercado e lucros devido ao descomprometimento das pessoas, por que os líderes não estão fazendo nada para mudar? Você é líder aqui, empresário, líder de alguma empresa aqui de Alvorada e região, quanto você investiu no desenvolvimento da sua liderança nesse último ano?
Aí você pode pensar, ah, Lucas, eu fiz faculdade e tudo mais, ok. Faculdade é técnica, faculdade é hard skills, nós estamos falando de comportamento, soft skills, habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento pessoal, gestão emocional, inteligência emocional. Diversas outras habilidades, competências que não são técnicas, mas são comportamentais. O quanto você investiu nisso? Um processo de coaching apoia nisso, uma mentoria para liderança apoia nisso. Se tudo isso está acontecendo, por que os líderes não são desenvolvidos pelas empresas? Se você é dono de empresa, quanto você investiu nos seus líderes nesses últimos anos, nesses últimos meses? O quanto você tem realmente despendido valor financeiro para treiná-los, para prepará-los? Ou por que o mercado não substitui? Não, Lucas, não invisto, também não quero treinar ninguém. Então, por que você não substitui esse líder? O que impede você de substituir por um melhor, digamos assim? Pense nisso e reflita sobre isso. Por que isso está acontecendo? Por que tudo isso é necessário e os líderes e as empresas não estão percebendo? Lembram da primeira pergunta que eu fiz? Você leva em consideração o impacto da liderança nos resultados da sua empresa? Muitos líderes, muitas empresas não levam em consideração isso. Por isso que tem empresas fracassando por lideranças fracassadas que estão ali na posição de líder, mas não assumem de fato o papel de liderança. Ok? Quais são as habilidades que os líderes precisam desenvolver atualmente? Então, rapidamente, algumas habilidades que você é líder, que você que é dono de empresa, precisa desenvolver nos membros da sua equipe que ocupam essa posição. Primeiro de tudo, agilidade mental e percepção cognitiva. Tem que ter agilidade mental, tem que ter pensamento rápido, pensamento eficaz, ver um contexto, já opa, isso pode ser aplicado, isso não pode ser aplicado, racionalizar sobre aquilo e pensar e refletir, aprender muito. Também é fundamental que o líder tenha pensamento estratégico, considerando a competição global. Estratégico sempre. E a competição global hoje não é mais o que meu concorrente está fazendo, é o que meu cliente ainda tem de dor. Por que meu público-alvo ainda não tem alguma dor que não foi sanada ainda por ninguém? Eu posso descobrir isso. Não, se você olhar somente para o teu concorrente, você vai ser cada vez mais igual a ele. Agora, se você olhar para o teu cliente, você vai ser cada vez mais igual ao seu cliente. Que bom, porque você vai conhecer ele perfeitamente. Para isso, precisa ter pensamento estratégico. Também, líder, é fundamental que você classifique o que é mais importante entre fontes diversas de informação. Classifique isso. Tantas informações, estamos na era da informação, muita agilidade, muita rapidez. Classifique o que faz sentido para o teu negócio e o que não faz. Mas não descaracterize aquilo que faz sentido. Porque talvez são informações importantes ali que você esteja perdendo. O líder também precisa tomar decisões em ambientes de ambiguidade e incertezas. Vivemos um ambiente totalmente de ambiguidade e incertezas hoje, né, líder? Decisões diferentes todos os dias, emendas diferentes pela Constituição e tudo mais. Um ambiente de incertezas. O líder precisa estar preparado para saber tomar decisões nesses ambientes. O quanto você está preparado, o quanto você vem tomando decisões para a sua equipe, para a sua empresa. O líder também precisa ter boa comunicação. Uma boa comunicação verbal, uma comunicação nas redes virtuais, uma boa comunicação para conduzir palestras, uma boa comunicação para conduzir reuniões com a equipe, né, seja de maneira virtual hoje, uma boa comunicação para levar conteúdo para o seu cliente, hoje de maneira virtual também, mas de maneira presencial. E quando eu falo em boa comunicação, não é só a fala, né? Isso tem um dado lá, uma pesquisa que comprova que somente 7% é a nossa fala, são as palavras que eu uso. Os outros 93% são fisiologia, postura corporal, tom de voz, timbre e tudo isso. Boa comunicação. Como está a sua comunicação hoje quanto líder? Você tem medo de fazer reuniões? Você tem medo de conduzir um bate-papo com a sua equipe? Você tem medo de dar feedback para alguém da sua equipe? Se sim, atenção, porque isso é um fator-chave de sucesso da liderança e uma habilidade que você precisa desenvolver. Ou os líderes da sua empresa precisam desenvolver, né? Sabe aquela empresa que tem um dono e só ele conduz reunião, tem líderes de setores lá há anos, mas ninguém ainda fala um pio na reunião, ou tem medo de falar. São líderes, têm que estar conduzindo, têm que estar produzindo. Eles têm que estar assumindo a frente. Atenção a isso, boa comunicação é fundamental. O líder também precisa ter clareza na transmissão das suas ideias. Ao se comunicar, claro, tenha clareza do que você quer passar. Também é importante o líder ser influente e persuasivo em diferentes grupos. Com liderança não tem panelinha. O líder ele procura bom relacionamento em todas as áreas, com fornecedores, com clientes, com a equipe, com gestores. Ser influente e persuasivo em diferentes grupos. Isso é uma característica fundamental para o líder desenvolver hoje. Também é fundamental para o líder delegar com eficácia. Líderes estão sofrendo emocionalmente, sem tempo, sem conseguir crescer, por não conseguir confiar em delegar nas pessoas do seu time. É fundamental, líder, que você saiba delegar responsabilidades e atividades. Larga o osso, confie na pessoa da sua equipe, foque em projetos maiores, não foque mais no operacional, foque em desenvolver a sua equipe, isso é estratégico. Você desenvolver e preparar as pessoas tecnicamente, comportamentalmente para representar a sua empresa, isso é estratégico. E para isso você precisa delegar. Largue o osso um pouquinho. Você vai se sentir muito mais feliz com o tempo, pode ter certeza. O líder também precisa ter habilidade hoje de identificar, atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas. Trazer bons jogadores para o seu time, desenvolvê-las e retê-las.
trazê-las, desenvolvê-las e mantê-las no time. Mas está tudo bem se elas quiserem voar, se elas quiserem seguir carreira, mas enquanto estiverem jogando na sua empresa, jogando no seu time, ela vai ser o artilheiro, ela vai ser o melhor jogador da temporada enquanto estava jogando para você. Então é importante identificar, atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas. Uma dica bem bacana, que eu li uma vez num livro de um especialista, ele falava que as empresas muitas vezes ficam procurando talentos no lugar errado. E tem vários pontos, né? Por exemplo, universidade. Tem alguma universidade em Alvorada que vocês podem fazer uma parceria de estagiários, de começar a preparar já o colaborador, esse talento, desde a da base? É mais ou menos time de futebol. No time de futebol começa a preparar os jogadores da base, desde lá dos 8, 9, 10 anos, tem essas categorias, para ir crescendo dentro do time. É legal você, como empresário, também começar a desenvolver as pessoas desde a base, né? Desde o estagiário, pegar um estagiário da universidade, fazer uma parceria com uma universidade, por exemplo, quem tiver o escritório de contabilidade, pegue estagiários e faça um acordo com a universidade para que você tenha acesso às informações privilegiadas, vamos dizer assim, eu acho que eles não têm falta de honestidade, mas em relação para ela indicar para você quem são os alunos mais destacados ali, os alunos que têm um perfil mais empreendedor, que tem de fato o perfil da sua empresa, vamos dizer assim. Então fazer essa comunicação, esse acordo com as universidades e pegar pessoas ali para começar a preparar dentro da sua empresa. Você vai estar pegando talentos e preparando eles. E também não é querer deixar todos eles rígidos, né, conforme o seu jeito, o seu estilo. Não, mas envolver ali para que a sua empresa tenha pessoas preparadas desde a base. Então fica uma dica aí, procure universidades, estagiários, que alguns talentos vão surgir, pode ter certeza disso. O líder também precisa hoje aprender com as experiências, não existe fracasso, existe aprendizado. Muito importante aprender com as experiências. Esse momento de coronavírus aqui que nós estamos passando é uma experiência muito grande, o quanto você tem aprendido com tudo isso. Também o líder precisa ter transparência na divulgação de suas ações. Líder, não esconda nada na gaveta, seja transparente em tudo. Ganhou um cliente novo, saiu um cliente, saiu alguém da equipe, teve que demitir alguém, as decisões que vocês vão tomar, a sua equipe está todo dia acompanhando as decisões do governo em relação às emendas. É fundamental que a tua equipe saiba a tua posição em relação a elas. O que vocês vão fazer? Cada vez que sai uma emenda no jornal, com certeza alguém da sua equipe está assistindo e fica esperando o que será que a minha empresa vai fazer? Meu Deus, e agora? Qual será que vai ser o meu contexto? Então seja transparente nas suas decisões, em tudo que você fizer. Isso dá tranquilidade para a equipe. E muitas vezes a transparência vai te dar informações que são um pouco desagradáveis mesmo. Mas a transparência deixa você mais leve e pode fazer com que a equipe seja, de fato, crie uma maturidade em relação a isso, seja estratégico na hora de formar. Lembre-se, boa comunicação, que eu falei lá atrás, também é uma habilidade, mas seja transparente, de maneira estratégica, e fale para as pessoas tudo, projetos, inovação, envolva as pessoas em tudo que está acontecendo e com certeza você vai ter grandes resultados. O líder também precisa ter capacidade de reconhecer os próprios erros. Lembre-se sempre, líder, a perfeição afasta as pessoas, a imperfeição aproxima. O líder que é o super-herói, que sabe tudo, ele não aproxima das pessoas. Talvez o Martin, que foi o gestor da Volkswagen, compartilhei o fracasso dele no início, talvez não tinha capacidade de reconhecer os próprios erros. Talvez, não sei, só um exemplo, talvez, uma possibilidade, né? Mas o líder precisa reconhecer que fracassou, que erra também, precisa do apoio das pessoas sempre. Também é fundamental que os líderes tenham versatilidade quando for necessário assumir um novo caminho. Recentemente, do presencial para o home office, quantas empresas não foram rapidamente para o home office, né? Como foi a sua versatilidade? Como estava a preparação da sua equipe para assumir esse trabalho em home office? Como estava a flexibilidade da sua empresa para essa mudança? As empresas tiveram uma oportunidade muito grande agora de mensurar como que a gente está preparado para a inovação, como que a gente está flexível para alguma mudança. Então, teve empresas que tiveram desafios, talvez a grande maioria, né, por não estarem preparados, está tudo bem, mas olha só que bacana, eu preciso preparar mais a minha equipe para isso. E olha só, foi tão bom, foi tão legal que eu vou aproveitar a oportunidade para manter algumas coisas assim. E como que a gente vai manter a eficácia nisso que está acontecendo? Então, como está a flexibilidade da sua empresa para a mudança, para a inovação? A mudança começa na cabeça do líder. Pode ter um colaborador cheio de vontade lá de querer mudar, mas se ele não tem um líder que apoia, se ele tem um líder que lidera através do medo, se ele tem um líder que é muito passivo, que fala, que ideia legal, deixa ali, depois a gente faz, nunca começa a fazer, essas ideias vão morrendo. Então, líder, é fundamental que você acenda essa chama e tenha esse jogo de cintura. Também é fundamental que hoje os líderes tenham conhecimento e utilização de plataformas virtuais para fazer reuniões virtuais. Vamos usar um exemplo básico, né? O Zoom, o Google Meet. Como que você tem habilidade técnica, né, para utilizar essas plataformas? E também dentro de tantas outras plataformas, como People Analytics, né, análise de pessoas, plataformas aí que apoiam na gestão de pessoas. Tem várias empresas como a Gup, que está crescendo, a Gup, né, o nome, mais algumas outras que estão criando vários já apps, vários aplicativos, várias plataformas para acompanhar
a gestão das pessoas, para apoiar os RHs das organizações, não com a questão burocrática de valores, mas com o desenvolvimento de competências. Então, tem várias ferramentas para isso. E os líderes conhecerem essas ferramentas para fazer mensuração e tudo mais é fundamental. Isso é um diferencial muito grande. E é algo que vai ser colocado, que está sendo colocado nos currículos dos líderes hoje, né? Conhecimento de plataforma Zoom, nananã, conhecimento de plataforma de People Analytics, Então, é fundamental ter esse conhecimento também, líderes, e você que é dono de empresa, é fundamental que seus líderes conheçam essas informações. Quais são os desafios da liderança hoje, então? Sabemos que a liderança agora tem um impacto, sim, na organização, no resultado da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, indiferentemente do segmento. Quais são os desafios, então, que eu, como líder, agora vou enfrentar? Descomprometimento. Lembre-se, tem mais de 70% das pessoas, segundo o Instituto Gallup, que estão descomprometidas no mundo. Então, descomprometimento que você vai enfrentar como desafio. Entenda isso. Fala, poxa, eu preciso lidar com isso, não preciso me frustrar. Como que eu vou entender isso? Quando falo em descomprometimento, lembre-se do teorema de Pareto, 80-20. 80% dos resultados da sua empresa vem de 20% das pessoas que estão fazendo esforço ali. Vem de 20% do esforço sendo colocado ali para atingir esse 80% de resultado. Então, quem está comprometido na sua empresa hoje? Foque neles, dê uma energia a mais a eles. Você vai trabalhando concomitantemente, desenvolvendo liderança para trabalhando essas pessoas que não estão comprometidas. Vai identificando quem fica, quem sai, quem vai ser preparado ou quem sai realmente. E foque quem está comprometido, essas pessoas que vão levar o teu barco aí, remar adiante com você. Mas o descomprometimento é um grande desafio que os líderes enfrentam hoje. Também a desorganização. O que eu quero dizer com desorganização? É muita volatilidade no mercado, muita incerteza. Isso gera uma desorganização que eu quero. Antigamente, as empresas faziam planejamento para 5 anos, planejamento estratégico, não tinha uma organização de planejamento em relação ao que queria. Hoje, a volatilidade gera uma certa desorganização. E as empresas vão se reestruturando através disso. Novas maneiras de gestão, novas plataformas de gestão. Imagine a desorganização que não aconteceu nas empresas. Eu tive um exemplo muito próximo de mim, que a equipe teve que trabalhar totalmente remota, mas não tinha acesso remoto ainda, tinha que cadastrar todo mundo. Era uma equipe grande, mais de 40 pessoas lá, se não me engano. Tinha que cadastrar um a um, ensinar como é que fazia. Então, foi uma desorganização total. E hoje, o ambiente organizacional vai passar por essa desorganização para depois se organizar novamente com mais tecnologia, com mais inovação, com mais pessoas envolvidas e engajadas. Mas essa desorganização é um desafio que o líder precisa enfrentar hoje, claro, passar por ele para depois deixar tudo organizado. Um outro desafio da liderança, os 4 Ds que eu costumo dizer, né? O terceiro D agora, desinformação. O que mata você não é aquilo que você conhece, mas aquilo que acha erroneamente que conhece. Então, é muita informação hoje. Às vezes, tem pessoas prepotentes. Não, eu já ouvi falar sobre isso, acho que eu domino. Opa, peraí, será que você domina mesmo? Não é bom ouvir outras opiniões, é bom ouvir outros pontos de vista. Não para questionar eu não quero questionar a sua intuição, essa questão, mas é ver realmente qual informação você está absorvendo. O quanto você realmente está disposto também não, Lucas, eu sou bom em tudo isso, não preciso desenvolver competência e liderança. Será que realmente você tem essa competência? Aí você tem aquela informação que você acredita que é, mas às vezes não é. Isso é desinformação também. A desinformação não é somente a falta da informação, né? É você ter uma informação que não é tão assertiva para aquilo e você acreditar que está certo. Então, nesse momento, você também está desinformado. A desinformação é um desafio que os líderes precisam enfrentar hoje. Ok? Espero ter feito sentido para vocês. E o quarto e último D, desilusão. Muitas equipes, muitas pessoas estão frustradas com seus líderes, pela atitude, pelo comportamento. Muitas empresas que antes eram liderados por um estilo de liderança, estão tendo transição de líderes, e esse novo líder está tendo um desafio muito grande para gerar o comprometimento e ganhar a confiança das pessoas novamente pelo líder, por causa do modelo de liderança do líder anterior. As pessoas estão desiludidas com seus gestores, com seus líderes. Por quê? Porque não são preparados, porque os empresários não investem na preparação dos líderes. Isso gera uma desilusão na equipe, isso gera um descomprometimento, que gera um rombo de mais de 300 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos, e a tua empresa, quando falar esse dado no Brasil, também vai fazer parte desse dado. Então, isso é o sistêmico, né? Olha só, e tudo isso começa pela liderança. O comportamento do líder gera desilusão por causa da desinformação, que gera uma desorganização, que gera um descomprometimento, que gera um rombo na sua empresa, no caixa da sua empresa, na perda de cliente, que lá na frente vai gerar o fracasso. Tudo isso não tem a ver somente com marketing, tudo isso não tem a ver somente com a estrutura física, com o tamanho do seu escritório para atender o seu cliente, não tem a ver só com isso. Tem a ver também com o estilo de liderança adotado e o quanto os líderes da sua empresa estão preparados. Último tópico que eu quero trabalhar com vocês aqui, empresários, empreendedores de Alvorada. Tá bom, Lucas, entendi que o líder tem fundamental papel no resultado da minha empresa, entendi que as pessoas estão descomprometidas e entendi quais são os desafios do líder hoje. Também entendi, eu falei antes, né, quais são as habilidades que eu como líder preciso desenvolver.
Mas agora, vamos lá, como gerar comprometimento nas pessoas? De maneira bem breve, quero compartilhar isso com vocês. Gerando comprometimento, se você, empresário de Alvorada, quer construir um navio, não chame os seus colaboradores para juntar madeira e trabalhar. Ensine-as a desejar a imensidão do oceano. É algo que vai além das estruturas. Liderança é poesia, liderança é filosofia. E as pessoas se conectam com isso, se conectam com uma causa maior. E aí eu poderia citar vários exemplos aqui.